Olá, seja bem-vindo novamente. Eu sou Fabrícia Custódio, sou terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações familiares e no vídeo de hoje eu vou contar um caso real que eu atendi há uns 2 meses atrás e que recentemente, na semana passada, eu recebi um feedback e eu vim dividir isso com vocês. É um caso real. Se trata de uma criança de 2 anos que desde que nasceu tinha uma intolerância à lactose muito forte, um sintoma que a deixava toda em carne viva, assim, nas partes íntimas, porque era muito forte. Até mesmo durante a amamentação, a mãe dessa criança precisava tomar o cuidado do que comer, né? Não podia comer nada que continha os derivados do leite, e a gente sabe que é uma alimentação bastante restrita, já que a maioria dos alimentos industrializados vai leite, né? Então era uma situação bem delicada. E essa mãe me procurou para olhar para essa questão da filha, né? A menina tem apenas 2 anos hoje e desde que nasceu apresentava esse sintoma. E foi feito vários exames, foi feito acompanhamento, mas isso nunca cessou. Então a mãe veio olhar através do olhar sistêmico das constelações familiares e ver para onde que aquilo levava. Com o coração aberto, nós abrimos a constelação e foi bastante interessante. Eu faço a movimentação com os bonecos, né, na água, eles movimentam livremente no campo, na água. E a bonequinha que representava a criança ficou muito próximo às avós. E daí eu perguntei, né? A criança olhava para os avós. Como que era essa relação com os avós? E a mãe da criança me explicou que ela não se dava muito bem com a própria mãe, que a havia abandonado. E como era e ela disse também que não tinha contato com a sogra, que não era muito boa a relação, não tinha brigas, mas também não havia nenhuma aproximação e a criança convivia pouco com essa avó. E daí eu fui durante a sessão, expliquei para ela essa questão do pertencimento, já havia explicado em outras oportunidades, né? E ela foi entendendo. E isso mostrou claramente que a criança olhava para a avó. E finalizamos a sessão e ficou por isso. Expliquei, né, da ação que ela deveria então tomar a partir dali, mas que isso era com ela. E vida que segue. Quando foi na semana passada, ela me ligou, muito feliz, e disse: Fabrícia, eu preciso te contar. A minha filha faz 1 semana que está tomando leite normal, comprado no supermercado, e nunca mais teve nenhum episódio, né, de diarreia, nenhum episódio que remetesse àquele sintoma. E durante esse período, antes mesmo dela entrar em contato comigo, ela se casou e a sogra foi no casamento. Ela conseguiu fazer essa inclusão. E aconteceu um monte de coisas no meio aí, depois disso, e fez com que elas se aproximassem e se vissem como verdadeiramente são. Mãe do marido, esposa do marido, se olharam e se viram como verdadeiramente são e a importância que uma tem na vida da outra. E para completar essa história, né, verídica de hoje, eu quero trazer para vocês um trecho que o Bert fala sobre para onde as crianças olham, né? É um livro que ele fala Olhando para a Alma das Crianças. E ele diz assim a respeito disso: as constelações familiares revelam que estamos inseridos num sistema maior, em um sistema familiar. Não apenas os nossos pais e irmãos pertencem a esse sistema, mas também nossos avós, bisavós e todos os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Outras pessoas que de alguma forma tenham sido importantes também pertencem a ele. Por exemplo,
parceiros anteriores de nossos pais ou avós. Nesse sistema, todos são conduzidos por uma força conjunta que segue determinadas leis, que eu já cansei de falar aqui. A lei da hierarquia, pertencimento e o equilíbrio na troca. Dentro do campo familiar, como nós podemos experimentar nas constelações, todos estão em ressonância com todos. Às vezes, esse campo se encontra em desordem. A desordem no campo surge quando alguém que pertence a ele é excluído, rejeitado ou esquecido. Essas pessoas excluídas e esquecidas estão em ressonância conosco e se fazem notar no presente, aqui e agora. Nesse campo vale uma lei. Todos aqueles que pertencem possuem o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Assim, ninguém se perde nesse campo e continua atuando neste campo. Quando alguém é excluído, seja qual for o motivo, a influência desse campo, através da ressonância, determina um outro membro da família para representar o excluído. Assim, esse membro da família, uma criança, por exemplo, passa a se comportar de maneira estranha. Ela pode se tornar, por exemplo, viciada, doente, agressiva ou até mesmo criminosa. Pode se tornar até mesmo esquizofrênica ou outra coisa. Mas por quê? Porque ela olha com amor para o excluído. E, através desse seu comportamento, ela nos obriga a olhar com amor para esse rejeitado ou excluído. Assim, o chamado mau comportamento, ou nesse caso específico, esse sintoma, é o amor por alguém que foi excluído nesse campo. E ele continua. E ele fala assim: ao invés de a gente olhar para essa criança com preocupação e tentar mudá-la, o que vocês sabem que não leva a nada, já que forças maiores estão em ação através desse campo familiar. Então ele diz, aqui ao invés de olhar com preocupação e tentar mudá-la, devemos olhar essa criança e olhar também para o campo ao qual ela pertence, ao qual pertencemos, até conseguir, sob a orientação dessa criança, olhar para o lugar onde a pessoa excluída está à espera de ser vista e acolhida de volta em nossa alma, em nosso coração, em nossa família, em nosso grupo e talvez até em nosso povo. Portanto, todas as crianças são boas se deixarmos que sejam boas. Isto é, se ao invés de olharmos apenas para as crianças, olharmos com amor para onde elas olham com amor. A experiência com as constelações familiares mostra que ao invés de nos preocuparmos com essas crianças ou outras e pensarmos sobre ela, como é possível que elas se comportem assim? Devemos olhar com elas para uma pessoa excluída e a acolhemos. Quando essa pessoa é acolhida na alma dos pais, da família e do grupo, a criança se sente aliviada e pode finalmente ficar livre do emaranhamento a outra pessoa. Tendo consciência disso, nós podemos esperar até que saibamos aonde o comportamento dessa criança nos leva, aonde ela nos leva como pais ou como outros membros da família. Se a gente for até lá com as crianças e acolhermos a outra pessoa, as crianças são liberadas.
quem mais será liberado? Também nós, como pais ou outro membro da família. De repente, tornamo-nos diferentes e mais ricos, porque demos um lugar dentro de nós a algo que antes estava excluído. Agora, todos podem se comportar de forma diferente no presente, com mais amor, com mais benevolência, para além das nossas distinções baratas entre bem e mal, que, embora na verdade, aqueles que vemos como piores apenas amem de uma forma diferente. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje, a reflexão. As crianças olham com amor para os excluídos e, a partir disso, elas possuem comportamentos que podem parecer estranhos, mas na verdade é puro amor. E aí, para onde olha a alma da sua criança também? Porque dentro de você tem uma criança. É um arquétipo que o Will Jung falava, da criança interior traumatizada. Talvez você esteja parado também nessa fase, mas esse é assunto para outro dia. Gratidão por me ver até aqui. Eu vejo você. Ubuntu para você, meu querido. Até a próxima.